Quanto que nós temos ajudado alguém? O quanto que nós temos estendido as mãos para alguém? Nossa geração é uma geração egoísta, nós sentimos isso. Nossa geração é uma geração individualista. Por isso que o texto que eu trago à nossa meditação hoje, de Atos 11:25, nos fala de Barnabé. Precisamos de mais Barnabés. Atos 11, versículo 25 diz: E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo, e tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez cristãos. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que Paulo estava esquecido. Paulo seria chamado o apóstolo das nações, mas Paulo era um pregador local lá na cidade de Tarso, na cidade original dele. Paulo estava fora dos holofotes, havia se convertido, pregado com ousadia em Damasco, em Jerusalém, mas estava em Tarso, sua cidade natal, no anonimato. E era um instrumento de Deus, pregando numa cidade pequena, relativamente pequena em relação à Antioquia. E Barnabé foi buscá-lo. Nós aprendemos nunca a desprezar quem está servindo em silêncio. Deus pode estar preparando ali através de um instrumento local algo grandioso. Pode ser até você. Por isso que Barnabé foi buscar o apóstolo Paulo em Tarso. A segunda ideia que nós podemos tirar desse texto é que Barnabé estendeu a mão e Paulo apareceu. Barnabé, ele viu o potencial no apóstolo Paulo. Foi até Tarso, procurou Paulo, trouxe para Antioquia. Foi um gesto que parece simples, mas cheio de discernimento e de generosidade. A partir dali, Paulo começou a ser reconhecido como mestre, como missionário. Barnabé era pastor de uma igreja grande de Antioquia, uma igreja em desenvolvimento, uma igreja onde o Espírito Santo operava, uma igreja cheia de mestres, e mesmo assim, sendo pastor dessa igreja, Barnabé foi buscar o auxílio de outro pastor de uma cidade menor, que é de Antioquia, e começando o seu ministério. Precisamos de mais Barnabés, gente que valoriza o outro na família, no trabalho, gente que não sente inveja, gente que não impede o trabalho de outro, gente que não coloca o pé para que o outro tropece, gente que dê a mão, gente que estenda a mão e levante o ânimo de outro, que se alegre em ver o outro a crescer, que entende que o reino, entende que a vida, entende que os relacionamentos não é sobre protagonismo pessoal, mas cumprir uma missão de vida juntos. E mais interessante que no livro de Atos, Barnabé vai praticamente sumir da história, mas não somente no livro de Atos, mas na história da igreja. Quem vai assumir o protagonismo é Paulo. Paulo que assume o protagonismo. Com o tempo, o livro de Atos passa a falar de Paulo e Barnabé e, eventualmente, vai falar de Barnabé, que vai desaparecendo da narrativa de Lucas. Paulo se torna a figura central do livro de Atos dos Apóstolos. E Barnabé não brigou por posição, não se ofendeu, não se exaltou, cumpriu o seu papel de estender a mão para o apóstolo Paulo e vai desaparecer praticamente da história. Barnabé vai recuar com humildade. E às vezes Deus nos chama para isso, para impulsionar alguém, para estender a mão, para ajudar outra pessoa, para ser um Barnabé na história dessa pessoa. Agir com humildade. E a vida, o reino de Deus, precisa de homens e mulheres que não queiram simplesmente aparecer, estar nos holofotes, mas levantar o outro. Gente que se lembra de pessoas que estão esquecidas, gente que tira os outros do anonimato e assim por diante. Que nossa oração seja que Deus faça de nós um Barnabé. Que Deus nos dê olhos para ver a necessidade do próximo, levantar, erguer o próximo, dar coragem ou servir de instrumento para incentivar outra pessoa e assim por diante. Que o reino de Deus cresça e que o nosso nome desapareça. Pode ser que para que o avanço do reino de Deus aconteça, nós precisemos levantar outras pessoas e nós continuarmos no anonimato.